Olá, nesse vídeo eu vou fazer a impressão de uma imagem 3D que foi criada anteriormente. Essa é a imagem que vamos fazer a impressão, que é a imagem de uma mesa. E nós percebemos que se formos colocar para imprimir nessa posição, ela vai começar a imprimir as pernas. E quando chegar aqui para imprimir essa superfície, precisará ser gerado um suporte, porque senão essa superfície vai desabar, né? Porque ele vai tentar imprimir no ar. E para evitar a necessidade de usar um suporte e ter esse gasto extra de material, nós podemos virar a mesa de cabeça para baixo e assim não precisar do suporte. E para virar a mesa nós podemos rotacionar ou nós podemos usar a função de espelhamento, que ela age como se a mesa tivesse sido refletida em um espelho. Então ela vai ficar ao contrário quando eu espelhar nesse sentido vertical. Uma observação é que essa função de espelhamento ela é bem relativa ao tipo de imagem que nós estamos utilizando. Em algumas situações ela pode ter um efeito diferente. Em alguns casos ela pode nem fazer efeito quando o objeto possui todos os lados iguais. Quando nós espelhamos, ele continua do mesmo jeito. Então nós viramos a mesa de cabeça para baixo, assim não vamos precisar do suporte. Agora eu vou fazer a exportação da imagem 3D no formato STL. A imagem foi baixada. Agora eu vou abrir o aplicativo Ultimaker Cura. E aqui em arquivo eu vou abrir o arquivo que nós exportamos, a imagem 3D da mesa. Aqui já está ela. Eu vou fazer algumas alterações. Vai ser a largura de extrusão da camada inicial. Vou aumentar um pouco para melhorar a aderência. Vou diminuir a quantidade de camadas superiores. Diminuir também a quantidade de camadas inferiores. Eu estou diminuindo a quantidade de camadas para a impressão ser mais rápida. E vou aumentar um pouco a temperatura da mesa de impressão. Vou colocar em 60 graus. E também em aderência à mesa, o tipo de aderência eu vou mudar para Brim. Pronto, já fiz os ajustes. Agora clicamos em fatiar. Ele dá um tempo estimado. E podemos previsualizar aqui como será a impressão. Como eu diminuí as camadas iniciais e finais, ele vai ficar com mais preenchimento e apenas duas camadas no começo. Podemos ver aqui, primeira camada, segunda, depois só preenchimento e mais duas camadas para finalizar.
Então já está pronto. Agora vamos salvar o arquivo G-Code. Salvamos o arquivo G-Code. Está aqui na área de trabalho. Agora nós vamos pegar o arquivo G-Code, colocar em um cartão de memória e colocar o cartão de memória na impressora para fazer a impressão. Agora eu vou fazer a impressão. Já coloquei o cartão de memória na impressora e agora vou selecionar o arquivo para imprimir. O arquivo foi selecionado. Nesse momento ela começa a fazer o aquecimento da mesa de impressão e depois vai fazer o aquecimento do bico. Após a mesa de impressão e o bico estarem aquecidos, a impressora vai realizar alguns testes. Esses testes eles acontecem de forma automática. Nós não precisamos se preocupar em configurá-los. Ainda está fazendo os testes. E agora ela começou a imprimir. Aqui já vemos a primeira camada mais adiantada. Já imprimiu a superfície da mesa e está imprimindo as pernas. Lembrando que esse contorno que está em volta da mesa pode ser destacado facilmente após a impressão. Ele serve apenas para dar mais aderência e evitar que o objeto escorregue da mesa de impressão. E agora foi finalizado. E esse foi o objeto que nós imprimimos. Nós chegamos ao final. E antes de encerrar, eu gostaria de dar duas dicas a vocês. A primeira é que nós podemos baixar imagens 3D de sites como o Thingiverse e o Printables. Para baixar, nós vamos na opção de pesquisa e digitamos o nome da imagem. Geralmente o pessoal coloca as imagens em inglês, então para pesquisar por imagem de gatos, vou colocar cat. E aqui vemos várias imagens de gatos. Podemos pré-visualizá-las e depois fazer o download. Essa aqui já está até no formato STL. E a segunda dica é que existem outras opções de editores de imagens, além do Tinkercad. Um deles é o Blender, que é um editor de imagens que também podemos criar nossa imagem e exportar no formato STL. O Blender ele não é uma aplicação web, nós temos que baixá-lo e fazer a instalação no computador. Atualmente ele é distribuído de forma gratuita. Então pessoal, nós concluímos todas as etapas do mini curso de impressão 3D. Eu agradeço a participação de vocês e agora nós finalizamos.